Bem, pessoal, então já estamos indo ali no horário, né? Então vamos começar aqui nosso primeiro encontro. Primeiramente, antes efetivamente de começar, eu queria agradecer todo mundo aqui, né? Essa ideia que a gente teve já há um tempo, né? Desde que a gente estava presencialmente de repente conversar sobre alguns assuntos e estamos concretizando. Isso é maravilhoso, né? E também é maravilhoso revê-los, vê-los, né? A gente se sente muito mais vivo, muito mais, né, presente, né, nessas reuniões. Isso é muito importante mesmo. De início, só para entender o sistema, que algumas pessoas podem não saber lidar, outras eu sei que sabem, né? Num primeiro momento, os microfones de vocês estão todos silenciados, exatamente para dar uma tranquilidade maior para vocês aí, de ficarem à vontade, alguém na casa de vocês, conversar, que isso não vai tumultuar. Mas quem quiser se manifestar, fazer qualquer colocação, basta clicar embaixo aí no sistema, né? Tem a parte de áudio, mais no canto esquerdo, e é só ativar o áudio. Ou se tiver algum problema para ativar, é só me falar que eu ativo aqui imediatamente o áudio e a pessoa consegue falar normalmente. Outra coisa do sistema é que também tem um chat. Às vezes a pessoa está com algum problema de comunicação, mas quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, quer fazer qualquer situação, é só escrever no chat, que fica também aqui abaixo, tem o chat, faz a pergunta, a colocação, ou qualquer coisa, e mais à frente a gente também pode comentar aquilo e tudo mais, né? Então, quer dizer, a ideia realmente é essa, de uma interação, de um bate-papo. Eu separei algumas coisas para mostrar para vocês, mas acima de tudo é para a gente se reunir e falar sobre algumas coisas importantes, interessantes e produtivas, né, para todo mundo. Estava conversando com a dona Olívia. Ela, infelizmente, não vai poder participar aqui da reunião, está cuidando lá dos netinhos, está lá numa correria danada, né? Mas ela desejou muito boa sorte para todos nós, né? E recomendou que a gente começasse a nossa reunião fazendo uma pequena leitura do Evangelho, né? E uma prece inicial. Depois a gente expõe, né? E faz uma breve prece de encerramento também. Como ainda é tudo muito novo, né, a gente está pensando aqui no nosso formato, então hoje eu vou ler o trechinho do Evangelho e vou fazer a prece, mas aí depois a gente vai combinando mais à frente como é que a gente vai desenvolver ter novas ideias, né? Então eu vou abrir aqui aleatoriamente capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que os outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram
ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isto o que é o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isso é, pela palavra dos Espíritos. Então, neste momento, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao plano maior, nos ligando com a nossa querida casa, com o Cian, e com os mentores da espiritualidade, com Caibar, com Sheila, agradecendo por esta oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus e também rogando para que nos ilumine, que nos guarde, que possa inspirar a todos nós para absorvermos dos nossos estudos caminhos benfazejos para todos. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Efetivamente começando aqui, né? A gente já falava sobre esse assunto já há um bom tempo, né? Inclusive, falamos isso com Wagner na última vez que nós estivemos reunidos, né? E também já conversávamos anteriormente sobre a possibilidade de fazer um grupo de estudo. E acabamos elegendo a possibilidade de estudar a série psicológica da Joana de Ângeles, né? Começando com Jesus e a atualidade. O que eu achei bem curioso, porque, na verdade, esse livro foi escrito já há um bom tempo, mas ele tem a absoluta modernidade, né? Principalmente pelo que estamos passando, né? Na atualidade. Então, são várias colocações que se faz. É o primeiro dos livros aqui. Antes de eu passar algumas coisas para vocês, eu queria dizer que, na verdade, o formato desse nosso estudo ele ainda não está completo, né? Nós precisamos, de repente, trocar algumas ideias sobre o formato, sobre, né, de que maneira nós vamos desenvolver. Quem quiser desenvolver, quem quiser fazer uma leitura, quem quiser expor alguma coisa, ou expor parte, né? Na verdade, aqui é um grande bate-papo, uma grande oportunidade da gente se reunir para ver algumas coisas que são absolutamente atuais, importantes e determinantes para os nossos caminhos, né? Então, hoje, neste primeiro encontro que nós estamos tendo, eu separei aqui, eu fiz um PowerPoint, né? Fiz algumas colocações aqui, vou trazer uma forma de exposição em cima do nosso livro, né? Que, inclusive, eu passei um PDF sobre ele, né? E vale a pena de ponta a ponta. E como ele é, de certa forma, até fininho, eu falei assim, é muito simples, né? Vamos falar do livro inteiro. Uma página daria para ficar aqui um ano. Gente, é muito complexo, né? Muitos casos aqui muito complexos. Mas, enfim, eu fiz um formato e a gente vai seguindo com as ideias que vão nos surgindo e que nos são inspirados, né? Na possibilidade da gente desenvolver, tá? Então, eu queria compartilhar aqui com vocês uma tela do PowerPoint. Olha só. Eu separei aqui. Opa. Aqui.
Muito bem. Todo mundo está conseguindo ver aí, né, o grupo de estudo, se é? Muito bem. E nós temos aqui, né, eu fiz uma divisão, eu mostrando, na verdade, os capítulos aqui do livro, né, em que de extrema atualidade. Então, cada capítulo eu estou listando aqui só para a gente ter uma ideia. Jesus e os desafios, Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, Jesus e amor e tolerância, Jesus e honra, Jesus e justiça, e dever, e alegria, e coragem, e decisão, responsabilidade, revolução, posses, tormentos, repouso, insegurança, sofrimentos, ingratidão e inimigos. Né? Seria, basicamente, a nossa figura excelsa de Jesus diante de todos esses quadros da vida humana. Né? É bastante complexo. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou mostrar para vocês. Eu peguei alguns capítulos e juro para vocês que eu queria até me estender mais, mas teve uma hora que eu cheguei numa colocação da Joana de Ângeles que eu falei, não, daqui não dá para passar. Vai ter que ficar até aqui. Né? Daqui não dá. E chega. Já é realmente muito para a gente pensar. Então, eu separei algumas frases da Joana de Ângeles ao longo do livro para que a gente consiga meditar em cima, né, dessas colocações. Né? Então, são alguns capítulos que eu acabei colocando aqui. Olha só. Voltando lá, nós temos aqui o primeiro capítulo, que é Jesus e desafios. Não é? Então, nós colocamos aqui, olha só, heranças passadas, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Né? Então, olha a complexidade que nós temos aqui diante deste quadro. Né? Então, vejam só. Deixa eu, inclusive, aumentar aqui, para que a gente possa eu ver vocês e ver lá o quadro também. Então, neste capítulo que a Joana de Ângeles discorre sobre Jesus e os desafios que nós temos a enfrentar, né, ela fala de uma maneira bastante enfática do quanto a gente está arraigado às nossas necessidades fisiológicas, né, o quanto a nossa vida ainda está muito linkada às necessidades fisiológicas e o quanto a gente reage a essas necessidades fisiológicas. Né? Então, essas heranças atávicas, desde as épocas mais imemoriais da nossa criação, quando a gente experimentou, e era extremamente necessária essa experimentação, das sensações, né? Até para criar hábitos de sobrevivência e tudo mais, mas nós nos apegamos a essas questões e estamos muitas vezes presos, exatamente retidos, né, nessa área do imediatismo, da necessidade de respostas imediatas. Então, muitas pessoas, isso a gente vê, a gente conversa muito, né? As pessoas falam assim, e teve até uma propaganda de TV que falava isso, em que a pessoa, que quando estava com fome, né? Tinha lá uma propaganda de um chocolate em que a pessoa estava com fome, ela estava nervosa, ela se transformava, ela comia um chocolate lá da determinada marca, aí ela já se tornava mais pacífica, mais calma. Agora acalmou, porque assim, né? Em todos os níveis, a gente tem incômodos. A pessoa que está com sono fica intragável, ou a outra que está, né, com frio, e essas necessidades nos prendem completamente. E, como ela diz aqui, onde apenas nutre,
né? Se alimenta, dorme, se reproduz e acaba vivendo uma existência aqui, muitas vezes, indiferente ao belo, ao nobre, ao sadio, né? Aquilo que é de maravilhoso, que às vezes está ao nosso lado, bem na nossa frente, que essas outras questões acabam nos segurando e nos impedindo de enfrentar aqui os desafios. Outro trecho aqui, ela diz assim: anestesiado pelas necessidades vegetativas, né? Muito interessante isso, né? Necessidades vegetativas, porque a gente pensa como necessidades básicas, né? Mas quando a gente usa esse termo vegetativo, é bastante forte, né? Nessa condição. Quem é da área de saúde aí sabe muito bem quanto, né, a vida vegetativa, como é que as coisas funcionam, né? Então, anestesiado, como se fosse uma anestesia. A gente está, né, nas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estágio de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores, né? Então a pessoa fica naquela mesmice, mas tudo na vida é progresso, tudo na vida a gente consegue, nada é permanente, né? Até mesmo a ociosidade ela não consegue ser permanente. Vai haver um momento que há um despertamento. E é exatamente esse momento que a gente está buscando o tempo todo, né? Está tentando se despertar para essas outras possibilidades, né? Mas queira ou não, a pessoa ela vai evoluir, porque chega uma hora que o tédio vai tomar conta, né? Eu dou aqui um exemplo pessoal que, né, nós tivemos agora nessa pandemia. Eu tenho algumas atividades, dentro das minhas atividades eu sou professor e continuo com as minhas aulas online, né? E isso não mudou nada. Então a minha carga de aula é bastante grande. Aí teve um fim de semana aí para trás que eu estava bastante cansado, muito cansado. Aí eu falei, bom, esse fim de semana eu vou ficar aqui nesta cama, né? Vou pegar esses livros aqui, vou assistir essas séries, mas eu só vou ficar aqui, né? Assim, me contemplando por essa possibilidade. Pessoal, ao final do domingo eu já não me aguentava mais, porque realmente aquela paralisia, não que não seja bom, a gente precisa dar um tempo, tal, mas houve um exagero de minha parte no sentido de que não, eu vou descansar, preciso descansar, né? E esse exagero fez com que eu caísse exatamente nisso quando eu estava lendo a Joana de Ângeles, eu lembrei exatamente disso, né? Que de repente aquilo, eu falei, eu preciso mais, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso sair dessa inércia. Claro que eu estava me nutrindo de algumas coisas interessantes, mas imagino a pessoa que fica muito tempo, né, nessa condição. O quanto que ela vai olhar, em algum momento ela vai despertar, olhar para trás e falar assim, nossa, quanto tempo eu perdi, tem tanta coisa para fazer e eu estava aqui, né, vegetando. A gente fala, né, vegetar em frente à TV, por exemplo, como as pessoas faziam bastante antigamente. Outras frases aqui, ó. Tudo na vida são desafios às resistências. Isso é muito importante, porque é o que eu vejo assim no meu dia a dia de professorado e outras coisas mais, em que tudo na vida é muito difícil começar, né? A gente sair da inércia, esse movimento inicial, sair da inércia é uma coisa muito difícil, né, da gente conseguir. Mas no momento que a gente começa, as coisas parece que vão, né, caminhando, elas vão ganhando um determinado dinamismo, a vida ganha uma determinada dinâmica, mas sair da inércia, romper a resistência, né, para poder sair do lugar, é que é a grande dificuldade. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Isso é muito importante, porque é claro que a maioria das pessoas, né,
acaba sonhando com uma vida mais tranquila, principalmente economicamente, e outras tantas condições, e não há nenhum demérito nisso. Todos queremos ter uma vida mais tranquila. Isso me parece absolutamente natural. Mas o que acaba pesando é que quando a gente consegue determinadas coisas com uma facilidade um pouco maior, essa coisa acaba perdendo, né, assim, o seu encanto, perdendo o seu interesse, né, estimulando a gente a não prosseguir, né? Enquanto a gente não consegue batalha por aquilo, né, parece que a gente tem mais estímulo, mais possibilidade de levantar de manhã para ir atrás das coisas, e quando as coisas são muito fáceis, de repente, não tem esse estímulo. Então, é a perda do estímulo da ação. E ela conclui que toda a vida do mestre, né, foi um suceder incessante de desafios. Imagine a época, né? Uma pessoa vir trazer uma sociedade absolutamente endurecida, com padrões extremamente rígidos, com padrões muito assim limitados, né? Inclusive racionalmente, inclusive intelectualmente, vir trazer todos os ensinamentos que trouxe. Realmente, né? Se ele viesse hoje, em que a humanidade teve avanços, né, científicos, há alguns avanços, sem dúvida nenhuma, também no campo moral, né? Há de se pensar que há 2000 anos as coisas eram extremamente rígidas. Há de se pensar que no século XIX, quando Kardec fez a codificação com os espíritos, havia o duelo, né? Havia o duelo. Tem um capítulo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, falando dos duelos, né? E os Espíritos dizendo que com o tempo isso iria passar. Então, estamos aí à porta. Então, nesse sentido, a humanidade melhorou bastante em muitos aspectos. Mas se Jesus estivesse hoje, né, ele encontraria resistências enormes. Imagine há 2000 anos, né? Como foi esse quadro, como é que ele teve que enfrentar. Então, essa vida é completa de desafios e de romper resistências, né? Esse exemplo do mestre é isso, no sentido de que não importa, né? Os desafios estão aí, a gente precisa tentar romper as resistências, continuar, não é? Muito bem. Se alguém quiser fazer alguma colocação, ó, dá um tchauzinho assim, fala assim, ó, queria falar alguma coisa, um exemplo ou qualquer coisa aí que tiver, fique absolutamente à vontade, tá? Muito bem. O segundo capítulo, ele trata de Jesus e reencarnação. Não é? Então, ele trata do capítulo reencarnação. E já começa o capítulo assim, de uma maneira fantástica, dizendo assim, a psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme estabeleceu através dos atos nas experiências passadas, né? Então, isso tem a ver exatamente com o que nós lemos no Evangelho, né? Na Bem-aventurados os aflitos, em que se a gente tiver uma perspectiva de vida que seja baseada pura e exclusivamente nessa existência, a gente não consegue nenhum tipo de explicação sobre como uma criança nasce sadia e outra nasce fadada à decomposição, né, imediata do seu corpo físico, mental, né, de tantas outras coisas. Não entenderíamos por que um filho de adolescente é arrancado de uma mãe, enquanto outros perduram. É exatamente Jesus tinha, né, dentro de toda a sua psicoterapia, a ideia da reencarnação, da possibilidade
da pessoa estar, né, cumprindo etapas dentro de um sistema de evolução, né? E é o que nós temos feito caminhando aí por essa estrada já há um bom tempo, né? Todos nós já temos uma estrada que já vai longe, né? E a estrada vai muito longe ainda. Estamos só no comecinho da estrada. A nossa estrada já é antiga e olha, a gente tem caminho para seguir, né? E essa ideia de que da continuidade da vida, que é um dos pilares do nosso querido espiritismo, né? Ela é inspirador exatamente para nós modelarmos o nosso comportamento. Porque, como ele diz aqui, o modelo, nós estamos modelando neste exato momento o que será o nosso futuro, não é? Então, se eu já ouvi com uma questão muito sábia dentro da casa espírita, né, que a gente leva desta vida a vida que leva, né? E é exatamente nesse sentido que nós acabamos caminhando, né? Aquilo que a gente plantar, naturalmente, a lei natural da vida é o que a gente vai colher. E dentro dessa perspectiva, a gente, né, vai querer plantar coisas boas, para poder colher coisas boas. É absolutamente natural, né? Essa é a ideia. Por tal razão, jamais condenou quem quer que fosse, não é? Essa questão do julgamento, não é? Eu que sou advogado, né? Advogado criminalista, né? É a minha vida inteira, aí 30 anos diante disso. Eu ainda hoje fico espantado com uma pessoa que julga outra pessoa. Mais à frente, a Joana de Ângeles vai falar que é necessário o julgamento, é necessário uma justiça terrena, precisa de pessoas que realmente tenham e consigam separar determinadas formas, determinadas maneiras de conduta. Mas, sinceramente, esse ato de julgar outras pessoas, mesmo que a pessoa esteja no cargo para julgar determinadas pessoas, deve ser uma das situações mais difíceis que alguém possa enfrentar, né? Há um livro bem antigo, é um livro do começo do século XX, de um autor italiano, mas ele escreve em português, que o autor chama Pitti Grilli, e o livro chama O Experimento de Pote. Experimento de Pote. Esse livro dá para encontrar na internet aí. Ele conta a história de um juiz, né, francês, né, o livro se passa na França, então ele conta a história de um juiz que deixou de ser juiz para virar palhaço, né? Então ele deixou a função de juiz para se dedicar à vida do picadeiro, né? E em determinado momento no livro ele diz que é a seguinte frase: um homem que julga um outro homem é um espetáculo que me faria arrebentar de rir se não me causasse piedade. Não é em nada imaginar o julgamento de outras pessoas. Imagine, né? E o pior de tudo é que, eu digo assim, é difícil julgar, mas a gente julga a todo momento, né? A qualquer instante a gente está julgando. Se a gente está dirigindo um carro e alguém entra na nossa frente, a gente já está julgando aquele como um desmiolado ou qualquer coisa, né? E na verdade, a nossa visão é extremamente limitada. A gente não sabe o que está por trás daquilo tudo. A gente não sabe o que está por trás da pressa daquele cara que entrou na sua frente. Ou a gente não sabe por que a pessoa está nervosa, ou por que ela reagiu, ou por que ela não te deu bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente acaba personalizando isso.
A gente encontrou com a pessoa, ela não me deu boa tarde, não me deu bom dia, ela nem me olhou, ela não gosta de mim, ela está com alguma coisa. A gente já está criando um modelo e a gente não sabe sequer o que está passando, ou qual foi aquele dia. E mais, se a gente não sabe qual foi aquele dia, a gente não sabe o dia anterior, a gente não sabe a vida da pessoa e não sabe as outras vidas da pessoa e não sabe o que a gente fez para outra pessoa em algum momento. Então é muito complexo essa questão do julgamento, né? E a reencarnação, ela vem exatamente mostrar, como diz aqui no exemplo do nosso mestre, que a gente não pode julgar. A gente não sabe, a gente não tem visão, a gente não entende, não sabe o porquê das coisas, não sabe como foi construído aquilo. Às vezes a gente vê um crime bárbaro, terrível, e que, claro, todo crime é deplorável, né? Todas as atitudes criminosas devem ser combatidas e de alguma maneira, elas precisam ser rechaçadas, né? A gente precisa depurar, esse mundo tem que ficar cada vez melhor. Mas, mesmo em cima de crimes bárbaros, eu vejo aí, em tantos estudos que faço, por exemplo, questões terríveis como pedofilia, que é uma questão terrível, né? É um perigo social, um perigo para os nossos filhos, netos e tudo mais. Mas, mesmo em casos como esse, você vai no histórico daquele sujeito e você vê que ele teve abusos lá atrás, não, na grande maioria, né? Ele tem um histórico também, ele é um abusador porque muitas vezes ele foi abusado, o que não abona, claro, em nenhum momento, nenhum tipo de conduta da pessoa, mas faz com que a gente tenha que ter um pouco de compaixão, um pouco de piedade, um pouco, né, de ser menos um prego na cruz daquela pessoa que ela já vai carregar, diante da própria consciência, né? Então, Joana de Ângeles diz aqui para nós, ó, renasce dos teus escombros e começa a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, né? Então, diante desse quadro, que muitas vezes a gente tem os nossos erros, tem as nossas falhas, tem o nosso passado que justifica exatamente o que nós somos hoje, ou o quadro que nós nos encontramos, não importa. O que importa é a gente renascer, né? E renascer não precisa esperar a próxima encarnação. A gente pode renascer em vida, renascer agora, um homem novo, né? Surgir um homem novo para que a gente possa prosseguir e abreviar, né, as nossas expiações, né? Quanto mais rápido a gente despertar, mais rápido a gente também consegue, né, suprir os nossos erros, as nossas falhas, fazer as nossas compensações, né? Essa é a verdade. O terceiro capítulo fala de Jesus e a humanidade, né? Jesus e a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Então, a Joana de Ângeles nos coloca que Jesus é a pessoa que mais se entendeu, né, na história da humanidade, aquela que mais entendeu a ideia de humanidade, né? Ele tem essa visão mais ampla de saber que as pessoas, os seres humanos, né, eles têm um processo evolutivo. Todos nós temos um processo evolutivo. E dentro desse nosso processo evolutivo, Jesus vem nos dar um impulso para que nós possamos, olha, né, colocar um turbo, né? Na verdade, Jesus veio turbinar a nossa caminhada, né? Nós que vínhamos nos arrastando, a humanidade naquele momento, uma humanidade dura, né, implacável, aí Jesus veio trazer aí
algumas ideias e colocações que falou assim, ó, se você seguir isso daqui, vai rápido, hein? Vai jato. E erguendo, né, a gente que estava lá rastejando, erguendo da ideia do instinto, trazendo a possibilidade da razão e, diante da razão, também um caminho posterior da razão, que é chegar à angelitude, que um dia vai demorar, no meu caso, bastante tempo, mas a gente vai chegar lá, né, nesse espaço de angelitude. Igualmente, Jesus conhecia a humanidade, entendia perfeitamente a humanidade. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus, né? Aquele que mais trouxe a humanização, né? Não assim, muitas pessoas elas acabam trazendo Jesus, trazendo Deus como se fosse aquele senhorzinho de barbas brancas esperando por a gente do outro lado, né? Que seria uma forma de antropológica, antropomórfica, sei lá, de criar a figura daquele Deus implacável. Mas o que Jesus trouxe foi uma proximidade de Deus, né? Como ele era, né, a pessoa sempre foi que mais se identificava com Deus, ele conseguiu traduzir a ideia de Deus, né, para a humanidade de uma maneira muito diferenciada do que a gente via na lei mosaica, né, que foi um grande avanço para a época, mas que tinha aquele Deus vingativo, né? Então Jesus veio trazer um Deus completamente diferente. Hoje, estava eu conversando com a minha mãe sobre essa questão de Deus, né? Eu fui levá-la num determinado lugar e no caminho a gente foi conversando. E o De Luca, né? O José Carlos De Luca, grande palestrante, né? Ele, num dos seus livros, disse da necessidade das pessoas conhecerem Deus e, enfim, ou talvez um dos grandes problemas da humanidade hoje em dia seria a falta de Deus que as pessoas têm. A gente tem essa ideia da falta de Deus. E hoje, por incrível que pareça, né, a gente estava conversando sobre isso e sobre a depressão, que muitas pessoas entram num processo depressivo e aí alguns magos da autoajuda vêm lá e falam: é você que pode sair disso, só você pode vencer, basta você querer que você consegue, né? E é uma solução muito simplista. É claro que os livros de autoajuda nos ajudam, claro. Eu já li muitos livros de autoajuda e sempre você extrai alguma coisa interessante. Mas essa é uma solução simplista, né? Assim como é muito simplista dizer que a pessoa precisa ter Deus dentro de si. A questão que Jesus propõe é como que nós vamos traduzir este Deus para aquela pessoa que está sem Deus, né? Então pense, né? A pessoa está passando por uma dificuldade, ela está num quadro de depressão. E dentro desse quadro de depressão, ela não acredita não só em Deus, ela não acredita em nada. Ela não acredita em Deus, ela não acredita na mãe, no pai, ela não acredita na humanidade, ela não acredita em nada, porque ela está num quadro depressivo, está passando por um momento de extrema dificuldade, extrema gravidade, né? Uma doença extremamente grave. E a solução para essa pessoa seria se aproximar de Deus. Mas como que nós, de alguma forma, podemos, aqui, todos nós que estamos aqui reunidos, como é que a gente pode, de alguma forma, traduzir o que é esse Deus para essa pessoa que não tem Deus, né? Porque se eu for explicar para uma pessoa, Deus é o nosso Pai que está lá no céu e que não sei o quê, a pessoa vai, né? Agora, há outras maneiras, há outras formas de aproximar esta pessoa de Deus, né?
talvez a pessoa encontre Deus no seu semelhante, né? Ou na pessoa caída, ou naquele outro que está passando por uma dificuldade maior, ou no outro exemplo, ou até como foi escrito o livro que virou filme, né? Deus pode estar até numa cabana, né? Num formato absolutamente diferenciado. Mas, enfim, essa proximidade de Deus é necessária para que a gente tenha realmente ali a chama da vida, né? A chama da vida tá dentro disso. Mas é o que a gente precisa pensar e que eu fiquei pensando o dia todo é exatamente esse o questionamento que eu queria colocar para todos, né? Como? Como aproximar, né? Como mostrar Deus para quem não tem Deus? É uma coisa bem complicada. Ainda dentro de Jesus e a humanidade, nunca se lhe refere como se estivesse distante ou como se fosse desconhecido ou temível, né? Falando de Deus. Todas as suas colocações, ele nunca coloca como se fosse ali uma pessoa muito distante, né? Uma pessoa, eu falando de Deus como uma pessoa. Enfim, não se refere a Deus como algo distante, né? Ou desconhecido, uma força, né? Mas sim alguma coisa presente. Na tua condição humana, então, diz Joana de Ângeles, necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor, não é? Então, a gente está numa condição absolutamente limitada e para a gente sair dessa condição limitada, a gente vai precisar, né, de Deus conosco, né? E de Jesus, é claro, porque é o nosso guia, é realmente a forma de nos alavancar, né? A forma de tirar-nos dali. Lembrei agora, para a gente finalizar, porque também não dá para ficar tanto tempo, né? A gente não falou sobre o horário, mas o objetivo é a gente ficar 40 minutos, 50 minutos, mais ou menos, que é o que está dando aqui um pouquinho mais, talvez. Mas eu lembrei de Dante Alighieri, porque o grande Dante Alighieri, quando escreveu o seu grande livro, né, a Divina Comédia, quem resgata Dante Alighieri do inferno, né, quem vai buscar ele nas portas do inferno, porque ele passa pelo inferno, purgatório, né, e aí ele vai lá para o céu, quem vem resgatá-lo é Beatriz, que era a sua grande paixão, o seu grande amor, que em vida ele acabou não vivendo. Foi uma paixão que não se concretizou, né? Mas era o seu grande ideal. Então, para Dante Alighieri, Deus era Beatriz, né? Era o amor. Então, ele encontrou na Beatriz, nas suas palavras lá da Divina Comédia, a possibilidade desse resgate. Foi ela que o tirou das profundezas ali, que alçou um caminho para o alto, vamos dizer assim. Essa seria a ideia de humanidade, né? Eu, aqui nos slides, eu tinha programado mais coisa, mas realmente, como eu falei, não dá para a gente pensar em mais coisa, não. É muita coisa já para a gente pensar. Mas eu vou passar esses slides para vocês, né, lá no grupo, né, quem quiser ter o acesso, vou passar inclusive o que eu já programei mais. E gostaria de verificar, quem quiser estudar mais, a gente semana que vem continua com esse livro, né? Mas quem quiser falar qualquer coisa, às vezes, veja, de todos nós que estamos aqui no nosso grupo, às vezes a pessoa é um pouco mais tímida e não quer desenvolver todo o assunto, mas de repente viu um trecho, viu alguma coisa, viu um destaque e gostaria de se expressar. Olha, eu li aqui esta frase e achei isso bem interessante para colocar para todos nós. Por quê? Porque cada um tem uma leitura, né?
A gente vai lendo, e tanto é que a gente lê um livro várias vezes, e cada vez que a gente lê o livro, a gente vê o livro de uma forma diferente. Agora, imagina quantas pessoas aqui que fazem uma leitura e pode ter um exemplo, uma forma absolutamente diferenciada e que pode ser muito, mas muito interessante de colocação. Então, estão com toda a liberdade e, se quiserem, eu estou à plena disposição, não só no nosso grupo, mas lá também tem o meu WhatsApp. Você quer fazer alguma colocação, pode fazer a colocação para mim em particular, a gente coloca. E outra coisa, se alguém quiser até fazer um slide, igual o que eu fiz aqui, e tem alguma dificuldade com o computador, eu queria colocar essa frase num slide para passar para o pessoal, e tem alguma dificuldade, passa para mim, faz um áudio no WhatsApp, eu queria um slide assim, com essa frase. Eu faço o slide e preparo para que a gente coloque aqui, não há problema. Porque, como eu disse, aqui é um grupo de estudo, em que a gente vai procurar nesses encontros se melhorar e trocar ideias, né? e trocar essas experiências que a gente tem. Né? Ai, falei pra caramba. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Opa, calma aí. Deixa eu, Giovanni, calma aí que eu vou colocar aqui para você. Só um segundo, deixa eu te achar aqui. Prontinho. Vê se foi ativado aí o seu som. Eu ativei e desativei. Pronto, está ativado. Fala aí, Giovanni. Não, minha proposta é a gente, como é muito profundo mesmo, né? A gente lê 2 capítulos por semana, né? Por aula. O que você acha? Ou você acha melhor já querer ler, porque querer ler tudo é muito complexo, né? Sim, você está coberto de razão. Nesse primeiro encontro, como eu não tinha parâmetro nenhum, na verdade, né, era uma forma da gente romper a inércia, né, aquela coisa da dificuldade inicial, né? Mas eu acho que é bem sensato, né, porque aí dá para a gente se aprofundar mais, né? Você vê que eu trouxe aqui algumas frases, mas para a gente pensar e raciocinar, mas tem muito mais do que isso, né? Ali é um negócio bastante complexo. Então, eu acho, como a gente viu já alguns capítulos, a gente pega os 2 próximos capítulos seguintes, né? E já deixa programado para a semana que vem esses 2 próximos capítulos, além dos capítulos que a gente chegou. A gente chegou até Jesus e a humanidade, então a gente lê e faz um desenvolvimento dos outros capítulos. 2 adiante. Isso, 2 adiante, que aí fica Obrigado. mais fácil. E, bom, o material, inclusive, está com vocês aí, quem precisar de qualquer coisa, só passar. Né? Mais alguém? Qualquer coisa? Verinha, tá sol aí na Austrália, Verinha? Fala para nós. Desculpa. Tá sol. Tá sol. Uma quinta-feira de sol. Tá frio, mas tá sol. É um bom muito prenúncio. Bom rever vocês. Muito bom. É um prenúncio para o nosso amanhã. Você é o nosso amanhã, né? Perceba que você é uma pessoa que está além do nosso tempo aqui. Eu estou 13 horas na frente de vocês. Muito bom. Então, pessoal, olha, uma grande alegria mesmo, né? Poder revê-los, principalmente, né? Os grandes amigos, aí, companheiros, tantas vezes a gente já, tantos anos, já se encontrando aí. Então, é uma grande alegria e semana que vem a gente volta e veja, às vezes vocês têm algum parente que não frequenta o CER, né? Mas que gostaria de se interessar. Pode chamar, tá? Não tem problema nenhum. Aqui realmente nós estamos de braços abertos para poder colocar essas questões da Joana de Ângeles para quanto mais pessoas quiserem participar. Estão absolutamente livres, só me falar que eu incluo e a gente vai seguindo.
tá bom? E outras sugestões a gente vai conversando no grupo também, fiquem absolutamente à vontade. Legal? Então, vamos encerrar. Vou só agradecer, né, os queridos amigos da espiritualidade por essa oportunidade que nós tivemos aqui desse encontro, falando das coisas de Jesus e rogando para que nós tenhamos uma semana de muita tranquilidade, de muita retidão, que a gente possa ter a sensatez de comandar as nossas vidas de acordo com o que o nosso mestre querido Jesus gostaria que fosse feito. Muito obrigado e a gente então se encontra semana que vem. Beijão para todo mundo, até mais!